Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria que nos reunimos mais uma vez no nosso canal, A Verdade da Fé Católica, hoje, dia 26 de julho de 2024. Queremos continuar trazendo, oferecendo para você aquela encíclica do Papa Leão XIII, Sapientiae Christiani. Já fizemos 6 vídeos dessa encíclica. Está numa playlist com o nome Sapientiae Christiani. Hoje queremos continuar a partir do número 11. Que Deus te abençoe. Nós queremos ensinar e, ao mesmo tempo, aprender aquilo que os papas nos trouxeram, até o Papa Pio XII. E é bom restabelecer a verdade. Eu não estou aqui e esse canal foi criado para combater a igreja. Pelo contrário, estamos com esse canal para dar voz aos papas. Quem tem se tornado inimigo dos papas, da igreja, de Deus, são aqueles que se apresentam como pastores, porque não é possível amar a igreja desprezando aquilo que a igreja sempre ensinou. Muitos pensam, nossa, mas esse rapaz, esse homem, esse católico que se diz católico, participou por mais de 30 anos da igreja e agora se colocou contra os papas. Pelo contrário, nunca eu ousaria me colocar contra um escolhido de Deus, contra o vigário de Cristo, o cabeça visível da igreja, o príncipe dos apóstolos, o sumo pontífice. Nunca eu teria coragem, seria uma insanidade colocar-me contra um escolhido de Deus. É justamente o contrário. Quem se coloca contra aquilo que os papas ensinaram são aqueles que se apresentaram como pastores. E quando eu digo pastores, não digo só Ângelo Roncalli, mas todos aqueles também que se tornaram parte do episcopado, do clero, porque é um desrespeito para com os papas desprezar aquilo que eles ensinaram. De fato, tudo aquilo que foi ensinado pelos papas foi desprezado. Não precisa ser muito inteligente para perceber isso. Quando eu digo isso, eu não digo me colocando contra a igreja, eu me coloco unido à igreja católica, porque a igreja católica foi eclipsada. Uma nova religião foi fundada a partir de Ângelo Roncalli. E não sou culpado por isso. Foram eles que esconderam os ensinamentos dos papas. Eles que rejeitaram a cátedra de Pedro. Eles que romperam com a cadeira do sumo pontífice. Porque todo papa que governa, ele governa na pessoa de Pedro. Isso é dogma, isso é verdade. Isso tem N documentos que provam isso. E eu, se Deus me permitir hoje, após ler pelo menos do número 11 ao número 13, se der tempo, eu trarei para você esses fundamentos de que todo papa que governa, governa na pessoa de Pedro. Existe apenas uma cátedra, um pastor. E Jesus tem o Papa como seu vigário, e o vigário de Cristo não pode ensinar o erro. Nós não podemos resistir a uma autoridade religiosa. Tanto que esse documento, Sapientiae Christiani, ele nos ensina a doutrina da igreja sobre a resistência a uma autoridade civil. Se a autoridade civil me manda fazer algo que é diferente daquilo que Deus nos ensina através da igreja, eu preciso resistir, e não resistir seria um crime. Vou trazer em breve aqui para vocês. Em relação à autoridade religiosa, não é assim. Eu não posso ser juiz do Papa. Eu não posso me fazer de pastor do pastor. Quem pastoreia as ovelhas é o sumo pontífice. Não são as ovelhas que pastoreiam o sumo pontífice e decidem, olha, nisso eu te obedeço, nisso eu não te obedeço. Isso é um crime contra a honra. Isso é um crime contra a igreja. Isso é um crime, é um decreto de excomunhão. Atinge aqueles que fazem isso. Inclusive, já que toquei no assunto, gostaria de ler pelo menos o número da Pastor Eternos, número 10, é um documento do Concílio Vaticano I, que traz o dogma da infalibilidade papal. E essa questão da infalibilidade papal foi decretado dogma em 1870, mas essa verdade perdura desde os apóstolos. Nunca a igreja proclama um dogma em cima de uma verdade que é uma novidade. É uma verdade que sempre foi
respeitada e vivida. Olha o que diz o número 10. Uma vez que o direito divino do primado apostólico coloca o romano pontífice acima de toda a igreja, ensinamos e declaramos ainda que ele é o juiz supremo dos fiéis. Olha o que diz a Constituição dogmática sobre a Igreja de Cristo. Uma vez que o direito divino do primado apostólico coloca o romano pontífice acima de toda a igreja, ensinamos e declaramos ainda que ele é o juiz supremo dos fiéis. Ele que é o juiz dos fiéis, não os fiéis juiz do Supremo Pontífice. E que em todas as causas de competência da jurisdição eclesiástica pode-se recorrer ao seu juízo. Ninguém, pelo contrário, poderá pôr em questão um juízo feito pela Sé Apostólica, da qual nenhuma autoridade é superior. E ninguém tem o direito de julgar suas decisões. Veja bem, ninguém tem o direito de julgar suas decisões. Então, aqueles que afirmam ser lícito apelar contra as sentenças dos romanos pontífices ao concílio ecumênico, como a uma autoridade superior ao romano pontífice, estão longe da correta interpretação da verdade. Então, a pessoa não entendeu nada. Quem reconhece um Papa e resiste a esse Papa, a essa autoridade, está resistindo a Deus. Não existe resistência à autoridade religiosa. Existe resistência à autoridade civil. A autoridade civil, sim. Se ela aponta um caminho diferente daquilo que a autoridade religiosa, constituída por Deus, aponta, nós precisamos resistir. Então, vou ler novamente isso aqui e vou continuar a partir do número 11 desse documento, do Papa Leão XIII. Essa constituição dogmática sobre a Igreja de Cristo, ela é dogmática, ela contém o dogma, isso é um dogma aqui que eu acabei de ler. Veja bem, uma vez que o direito divino do primado apostólico coloca o romano pontífice acima de toda a igreja, ensinamos e declaramos ainda que ele é o juiz supremo dos fiéis e que em todas as causas de competência da jurisdição eclesiástica pode-se recorrer ao seu juízo. Ninguém, pelo contrário, poderá pôr em questão um juízo feito pela Sé Apostólica. Ninguém poderá colocar em questão um juízo feito pela Sé Apostólica, da qual nenhuma autoridade é superior, e ninguém tem o direito de julgar suas decisões. Então, aqueles que afirmam ser lícito apelar contra as sentenças dos romanos pontífices ao concílio ecumênico como a uma autoridade superior ao romano pontífice, estão longe da correta interpretação da verdade. Veja bem, aquilo que aconteceu agora com esse documento, já disse algumas vezes no nosso canal, sobre a bênção pastoral de casais do mesmo sexo, aquilo também que foi dito sem ser dito, ensinado sem ser ensinado, que é um método satânico desses inimigos de Deus, já condenado por vários papas. Vou trazer em breve um documento onde o Papa ensina e desmascara esse método que faz com que as pessoas fiquem em dúvida sobre aquilo que é ensinado. Quando os bispos da África disseram em assembleia que não iriam acolher esse documento, muitos acharam que eles estavam fazendo algo nobre, algo benéfico. Mas, na verdade, resistir a um Papa é resistir ao próprio Deus. E essa resistência deles foi planejada, os inimigos queriam que isso acontecesse. Os bispos da África estão longe de serem católicos, porque eles acolhem o Concílio Vaticano II, que é os ensinamentos totalmente satânicos que estão imbuídos da mentira, e nas entrelinhas da verdade foram inseridas o veneno da mentira. Então, quando se resiste, e Bergoglio quis que isso acontecesse, ele sabia que isso iria acontecer, isso desgasta a autoridade do papado, isso diminui, porque nós não podemos pensar que destruir o papado é fazer com que ele deixe de existir. Destruir o papado é desgastar a imagem do papado, é avacalhar com a imagem do sumo pontífice, do vigário de Cristo,
do cabeça visível da igreja, daquele que representa o próprio Deus, que faz as vezes de Jesus na terra. Quando nos deparamos com tanta resistência, isso tudo foi planejado pela maçonaria, pelos comunistas. Não pense que é mérito você resistir. É mérito você obedecer ou não reconhecer como autoridade legítima. Porque Deus não pode conduzir ninguém ao erro. Já pensou se nós nos tornamos juízes de um papa? Aquele que é o juiz que não pode recorrer, não tem a quem recorrer quando ele define algo. Já pensou? Olha a situação que essa igreja conciliar, essa seita herética que se apresenta como igreja católica, fez com que nós nos tornássemos juízes do próprio Papa. E as pessoas começam a desrespeitar, e começam a ridicularizar, e começam a xingar Bergoglio, e reconhecendo ele como Papa. Olha que vergonha! A única forma de restabelecer a autoridade papal, primeiro, é não reconhecer que alguém que ensina o erro está unido à cátedra de Pedro. Segundo, pedir a Deus a graça de termos bispos e padres e papa católico. E é fácil distinguir quem é católico ou não é católico. O próprio Papa pediu que em 4 ou 5 anos, já fiz mais de 10 vídeos desse documento, em Dominico Agro, só procurar a playlist nesse número, em Dominico Agro. Eu não lembro o número da playlist, mas pelo documento você acha. E você vai perceber que a guarda da boa semente é guardar a doutrina católica. Qualquer católico que se preze e conheça a doutrina sabe que essa igreja não é a igreja católica. Porque nós fomos tão acostumados a aprender coisas superficiais. Eu aprendi muito sobre espiritualidade, sobre a minha comunidade, sobre o meu envolvimento, sobre a minha pastoral, sobre como ser curado, como ser liberto disso, como o exorcista tal escreveu isso, a revelação tal. A doutrina foi substituída pela devoção. E pior, pelas falsas devoções. Então as pessoas leem livros e livros e livros sobre as devoções, mas não conhecem a doutrina católica. Porque se conhecesse, não teria um charlatão se apresentando como Papa e não teriam marionetes do sistema reconhecendo ele ainda como Papa, reconhecendo essa estrutura como Igreja Católica, porque sobre a Igreja Católica as portas do inferno não prevalecerão. Mas contra essa seita herética, não se pode usar essa palavra divina sobre uma obra maligna, diabólica, satânica, que foi o emergir dessa igreja. A mesma coisa que aconteceu no Sínodo de Pistoia, onde se emergiu das trevas aquelas decisões, e quem usa esse termo emergir das trevas é o próprio Papa. Eu estou preparando já há tempos a leitura desse documento para trazer para vocês. Se assemelhem muito àquilo que aconteceu no Sínodo de Pistoia, que foi condenado pelo Papa Pio VI, com aquilo que foi o Concílio Vaticano II. Se houvesse um Papa verdadeiro, ele diria: esse concílio emergiu das trevas e nós reprovamos tudo que foi ensinado. Porque eles usam o método de confirmar sem confirmar, ensinar sem ensinar, afirmar sem afirmar, usando esse método da ambiguidade. Então, que Deus abençoe você. Eu não estou aqui me colocando contra a igreja, repito. Eu me uno à igreja, eu me uno aos papas que estavam unidos à cátedra de Pedro. Se a sé está vacante, paciência. Isso não é uma deficiência de Deus, é uma deficiência do homem. Mas quando você reconhece que Bergoglio é papa, que os últimos 6 foram papas, é como se você estivesse desconsiderando que não houveram papa de Pedro a Pio XII. Porque quando eu desprezo o que eles ensinaram, eu desprezo a autoridade que eles receberam de Deus. Então, a situação é muito mais grave do que você imagina. Absurdo não é acreditar que a sé está vacante há 66 anos. Absurdo é acreditar que a sé ficou vacante desde Pedro até 1958, o que é um grande absurdo. São Francisco de Assis já previa um grande tempo de sé vacante. Eu não trouxe isso ainda porque o meu foco é ensinar aquilo que está nos documentos dos papas. Quando chegar algo que remeta a São Francisco de Assis, eu trago para vocês o livro, o número, o parágrafo do documento, porque tudo que estamos oferecendo nesse canal está
totalmente fundamentado naquilo que os papas ensinaram, não é da minha cabeça. Eu não sou um rebelde, um revoltado. Quem é rebelde e revoltado são aqueles que estão unidos a uma falsa igreja, se apresentando como católicos, desprezando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e o sangue dos mártires. Que Deus abençoe você. Uma introdução não preparada, uma introdução não pensada, mas uma introdução necessária para você que vai acompanhando esse canal, que acha que aqui é que está sendo conduzido pelo espírito de Lutero, que está se rebelando contra a igreja. Espírito de Lutero tem, João Paulo II, Joseph Ratzinger, Bergoglio, Montini, Albani Luciani, Ângelo Roncalli, eles têm o espírito de Lutero. Nós que queremos viver o catolicismo verdadeiro, estamos rompidos com esse bastardo que foi o que suscitou a Revolução Protestante de 1517. Nós não estamos rompidos com a igreja, nós estamos unidos à igreja. Se não há um papa visível, nós nos unimos àqueles que são sucessores legítimos de São Pedro, que governaram na pessoa de São Pedro. Isso é muito importante você saber. Olha, e continuo com esse parênteses. Para ninguém, Satis Cognito, número 34. Para ninguém é duvidoso e é coisa conhecida em todos os tempos que o santo e bem-aventurado Pedro, príncipe e chefe dos apóstolos, coluna da fé e fundamento da Igreja Católica, recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor do gênero humano, as chaves do reino, e que o poder de ligar e de desligar os pecados foi dado a esse mesmo apóstolo, que até o momento presente sempre vive nos seus sucessores e neles exerce a sua autoridade. Veja bem, até o momento presente, sempre vive nos seus sucessores e neles exerce a sua autoridade. Toda a gente conhece a sentença do Concílio de Calcedônia sobre o mesmo assunto. Pedro falou pela boca de leão. Olha o que diz o documento do Papa Leão XIII, Satis Cognitum. Mas era Pedro quem falava pela boca de Agatão. Eu já trouxe esse documento, eu tenho 3 vídeos no nosso canal, na playlist sobre a Satis Cognitum. Você precisa investir seu tempo em conhecer a doutrina católica. Nós não somos rebeldes, nós não somos revoltados, nós somos e queremos ser católicos. Nos unirmos à arca da nossa salvação, aquela que tem sido profanada por falsos pastores, que são verdadeiros inimigos de Deus, inimigos da verdade, inimigos do Espírito Santo, que fez com que muitos perdessem seu tempo se aprofundando em tantas coisas fúteis, mas esconderam das pessoas a verdade católica, esconderam das pessoas a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o Papa São Pio X. Mais uma vez percebo que os meus planos foram mudados, porque eu me preparei bem para falar sobre um tema, estou falando sobre outro, mas olha o que diz o Papa São Pio X, no acervo Nimes, que eu tenho vários vídeos desse documento também no nosso canal. Mas estamos com os que pensam que a atual depressão e debilidade das almas, de que resultam os maiores males, provém principalmente da ignorância das coisas divinas. Nesse mesmo documento, o Papa São Pio X pede que os pastores, em 4 ou 5 anos, através de um decreto que ele fez, que todos os párocos do mundo, em 4 ou 5 anos, no máximo, passem tudo o que está contido no Catecismo de Trento, que é um compêndio de toda a fé católica, que ensine as crianças, que ensine os adultos, que o próprio pároco possa ensinar a doutrina. Mas os párocos hoje querem fazer o quê? Quermesses, encontros de cura, de libertação. A verdadeira libertação está em conhecer a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos promoveram muitos encontros. Olha quantas comunidades, milhares e milhares promovem encontros quase que toda semana, reuniões quase que todos os dias, e não têm ensinado a verdadeira doutrina, porque eles se apresentam como católicos, mas na verdade são verdadeiras seitas protestantes que foram fundadas por homem
por homens e mulheres que dizem que foram movidos pelo Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo vai mover algo que é contrário àquilo que ele ensinou, moveu e conduziu por praticamente 2000 anos? Isso é uma grande contradição. Aquilo que aconteceu no Concílio Vaticano II foi um verdadeiro batismo satânico, que fez com que muitas pessoas se sintam, se percebam conduzidas pelo Espírito Santo, mas na verdade estão sendo conduzidas por um espírito herético, porque eles introduziram nesse tal concílio tantas mentiras nos 16 documentos, e essas mentiras foram de forma traiçoeira inseridas por Carol Wojtyla no catecismo promulgado em 1992. Então eles são malignos, perversos. Eles odeiam o papado. Eles odeiam a Igreja Católica. A fúria do mal é muito grande contra a Igreja Católica. O mal não suporta a verdade ensinada pela Igreja Católica. Por que você acha que a Igreja Católica foi infiltrada? Você acha que se houvesse um Papa legítimo, nós teríamos passado o que nós passamos na pandemia? Um verdadeiro Papa denunciaria a indústria farmacêutica, denunciaria aqueles que criaram esse soro experimental, que hoje tem trago consequências irreversíveis para muitas pessoas. Você nem pode falar disso, porque tudo está interligado. Olha o Brasil quase às portas de aprovar o aborto, quando aprova na 22ª semana, em caso de estupro, em caso de má formação. Isso já é às portas de aprovar, porque quanto mais se peca, mais se dá poder ao demônio. E ele quer sociedades totalmente depravadas, corrompidas, porque essa sociedade corrompida não tem discernimento para perceber onde está de fato um homem de Deus e onde está realmente um servo do demônio. Quando a pessoa, todos os dias na missa, uma missa profana, preparada por Aníbal Buggini, um satanista, e não sou eu que digo que é satanista, no nosso canal tem mais de 20 vídeos das encíclicas do Papa Clemente XII, do Papa Bento XIV, do Papa Pio VII, do Papa Pio VIII, do Papa Leão XII, do Papa Gregório XVI, do Papa Pio IX, e do Papa Leão XIII, e do Papa São Pio X, condenando esses infiltrados e com vários decretos de excomunhão para aqueles que abraçassem essa seita maçônica, que se uniu ao comunismo e que trabalham há séculos para destruir a Igreja Católica. E como eles não conseguiram destruí-la, o que eles fizeram? Eles se infiltraram e começaram a assumir os altos postos e começaram a formar padres mais para serem bastardos do que pastores de almas, e chegamos aonde chegamos agora, a partir de 1958, com um maçom subindo no poder, maçom misturado com comunista, com modernista, com liberal, e que fez uma grande revolução convocando o Concílio Vaticano II. E esse concílio não é católico, ele emergiu das trevas, porque eu não tinha me preparado, mas o documento está bem aqui na minha frente. Eu poderia até pegá-lo. A palavra que o Papa Pio VI usa do concílio de Pistoia, do sínodo de Pistoia, eu vou fazer uma analogia para com o Concílio Vaticano II. Olha só, com efeito, tendo voltado o seu pensamento por nossa exortação para a convocação de um sínodo diocesano, com descarada obstinação, convocou segundo a sua própria opinião, tanto que resultou um dano maior de onde poderia ter sido um remédio para várias feridas. Obtido, de fato, assim que este sínodo de Pistoia emergiu das trevas em que permaneceu escondido durante algum tempo, não houve pessoa de religião autêntica e piedosa e de sabedoria válida que não se apercebesse imediatamente de que o propósito deliberado dos autores tinha sido reunir num só corpo as sementes das doutrinas arruinadas, que haviam espalhado em tantos panfletos, ressuscitar erros já condenados,
derrogar a fé e a autoridade daqueles decretos que expressaram as condenações. Documento Bula Actorem Fidei do Supremo Pontífice Pio VI. Estou preparando alguns vídeos sobre esse documento. Repito, emergiu das trevas, convocou segundo sua própria opinião. João 23, que já foi preparado por décadas para, em algum momento, assumir o pontificado, em algum momento convocar rapidamente um concílio, e nesse concílio todos aqueles que estavam infiltrados pudessem fazer uma verdadeira revolução na Igreja Católica. Mas, na verdade, eles eclipsaram a Igreja e apresentaram uma seita como sendo a Igreja Católica, negando tudo aquilo que os papas ensinaram. Repito, abraçar essa doutrina é desprezar todos os 260 papas e 20 concílios. A situação é muito mais grave do que vocês pensam. Nós não estamos aqui contra a igreja, nós estamos unidos à igreja. Nós não estamos contra os papas, nós estamos unidos aos papas. Quem são os que estão contra o papado? Desculpa. São aqueles que se apresentam como papas, como bispos, como padres, negando a fé católica. Então, olha o que diz o documento do Papa Leão XIII, Humano Genus, número 2. Tenho também 2 documentos no nosso canal sobre esse documento. 2 vídeos, desculpa, sobre esse documento no nosso canal. Nessa época, entretanto, os partisãs, guerrilheiros do mal, parecem estar se reunindo e estar combatendo com veemência unida, liderados ou auxiliados por aquela sociedade fortemente organizada e difundida, chamados maçons, não mais fazendo qualquer segredo de seus propósitos. Eles estão agora abruptamente levantando-se contra o próprio Deus. Eles estão planejando a destruição da Santa Igreja publicamente e abertamente. Olha só o que diz o Papa na Humano Genus número 2. Levantando-se contra o próprio Deus. Eles estão planejando a destruição da Santa Igreja publicamente e abertamente. E isso com o propósito estabelecido de despojar completamente as nações da cristandade. Eles querem acabar com a religiosidade. Por isso que eles patrocinaram tantas falsas religiões. Você acha que essas falsas religiões surgiram do nada? O próprio judaísmo promoveu essas falsas religiões, patrocinou financeiramente. O próprio comunismo. A igreja já católica na China é uma igreja estatal, que ensina aquilo que os comunistas pedem para ensinar. A igreja católica verdadeira, ela é celebrada as missas às escondidas. Se aqueles que forem pegos celebrando o verdadeiro rito, pregando a verdadeira fé, vão para os campos de concentração. São mortos. E isso está totalmente escondido. A parceria que esses homens fizeram com o comunismo é grande. Olha quantas vezes o Papa, entre aspas, que é até uma ofensa a Deus chamar um homem desse de Papa, é um desrespeito para com Deus, é um desrespeito para com o sangue dos mártires, chamar um não católico, um herege, um cismático, um traiçoeiro, como foram os últimos 6, e aqueles seus asséquilas que são cardeais e bispos. Não estou me colocando contra pessoas, estou me colocando contra ensinamentos, porque eles são perversos, eles brincam com Deus, zombam de Deus, ridicularizam a igreja, ridicularizam o papado, ridicularizam as famílias. Quantos morreram pelo suicídio? Quantos morreram porque foram totalmente desamparados por pastores? Quantos morreram no pecado por não haverem padres sérios que ensinam a verdadeira doutrina católica? A culpa de todos esses males é justamente da ignorância das coisas divinas. Está aqui. Mas estamos com os que pensam que a atual depressão e debilidade das almas, que resultam os maiores males, provém principalmente da ignorância das coisas divinas. Muitos se acham católicos porque conhece o estatuto da sua comunidade, porque conhece os documentos do seu movimento, da sua pastoral, porque é devoto disso, é devoto daquilo, porque leu o Diário de Irmã Faustina. Parabéns, você atraiu maldição sobre a sua vida. E não é culpa sua, é culpa dos pastores. Mas se Deus deu a oportunidade de criar esse canal, é para que você conheça e se desperte para a verdadeira fé católica.
Aqui eu não quero trazer a minha opinião, eu pouco me importo com a minha opinião, mas eu tenho muito zelo e quero muito fazer com que a voz dos papas chegue até você, a voz dos sumos pontífices, do vigário de Cristo, do representante de Deus na terra. Ele que diz isso aqui: mas estamos com os que pensam que a atual depressão e debilidade das almas, de que resultam os maiores males, provém principalmente da ignorância das coisas divinas. Por ter sido escondido de nós a verdade, o quanto nós sofremos, quantas famílias foram destruídas, porque nem prepararam as pessoas para entrar no sacramento do matrimônio. Essa falsa religião, ela faz com que no atacado seja promulgado decretos de nulidade de casamento. Isso é uma vergonha. Eles gostam de avacalhar com o matrimônio. Eles fazem com que as pessoas pensem que esse decreto de nulidade tem valor. E a culpa não é das pessoas. Eu estou dizendo para você, a culpa é dos pastores. Inclusive, quando o Papa diz isso aqui, eu não sei se você conhece essa passagem bíblica de Oséias 4, porque sempre as pessoas leem essa passagem de Oséias interpretando errada. Olha o que diz o Papa. Essa opinião concorda inteiramente com o que Deus mesmo declarou por seu profeta Oséias. Não há conhecimento de Deus nessa terra. A maldição e a mentira, e o homicídio, e o furto, e o adultério inundaram tudo, e tem derramado sangue sobre sangue. Por isso a terra cobrir-se-á de luto, e tudo que nela há, e tudo que nela habita cairá em desfalecimento. Oséias 4:1. Mas quando Deus escreve isso, através do profeta Oséias, nós não estamos acostumados a ler o capítulo 4, versículo 4. Nós lemos só essa parte, mas olha o que diz a palavra. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender. Oséias 4:4. Mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Eu te farei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, te excluirei do meu sacerdócio. O povo se perde por falta de conhecimento, porque a maçonaria, o comunismo, e através deles o demônio, fez com que os padres não fossem formados para ensinar a doutrina, porque foi sempre pedido pelos papas que se ensinasse a doutrina católica. Essa falsa religião ofereceu o quê? Devoções. Todo dia tem revelação de Nossa Senhora de Medjugorje. Agora a misericórdia diz que todo mundo vai para o céu, renegando a seriedade do pecado, da fealdade do pecado, da gravidade do pecado. Deus é misericordioso, mas na mesma medida ele é justo. Nós precisamos ser coerentes e não ficarmos indiferentes ao que está acontecendo. Há toda uma manipulação da igreja, há toda uma manipulação do poder civil. Outrora o poder civil e o poder religioso trabalhavam para a glória de Deus. Em outro tempo houve um combate. Nessa época de Leão XIII, se você tiver acesso aos 6 vídeos que estão na playlist, você vai ver que houve um combate. No segundo momento, houve uma parceria. E hoje é uma comunhão plena entre a sociedade civil, o poder civil e o poder religioso. Os dois trabalhando para o mesmo anticristo. Os dois promovendo o soro experimental. Os dois promovendo o aborto. Cadê as manifestações de decretos de excomunhão para aqueles que promovem o aborto? Cadê as denúncias daquilo que a indústria farmacêutica, pelos globalistas, estão fazendo com o mundo? Cadê? As aberrações dos comunistas, o autoritarismo. São comunistas que estão no poder. Você todo dia, estou em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco. Parabéns para você. Parabéns. Se você ler 10 minutos de Catecismo de Trento por dia, em uma semana você vai descobrir que você foi enganado. E aqui eu não me coloco como pessoas, são pessoas maravilhosas que eu conheci nesses mais de 30 anos, pessoas que talvez me rejeitaram porque foram manipuladas pelo sistema e pensam que nós estamos revoltosos contra a igreja. Nós não estamos revoltosos contra a igreja, nós estamos nos unindo à verdadeira igreja. E por isso eles colocam como se fôssemos desertores, como se fôssemos rebeldes à igreja, ao Papa. Quem é rebelde ao papado e à cátedra de Pedro
é quem reconhece charlatões como sumo pontífices. E aqueles que trabalham reconhecendo e resistindo fazem o trabalho, o jogo sujo do inimigo também, porque eles mostram que o papado é subjetivo e não pleno. E a autoridade do Papa é plena. Ai daquele que resiste à autoridade constituída por Deus. Nós não podemos resistir à autoridade constituída por Deus a âmbito religioso, só no âmbito civil. Que Deus abençoe você, que Deus faça com que você seja revestido da graça dele. Vou, se Deus permitir, daqui a pouco gravar do número 11 ao número 13, que eu tinha me preparado, mas vou postar esse vídeo a si mesmo, para que você saiba que Deus está querendo nos conduzir à verdade. Não esqueça nunca, mas estamos com os que pensam que a atual depressão e debilidade das almas, de que resultam os maiores males, provém principalmente da ignorância das coisas divinas. Meu povo se perde por falta de conhecimento, por tua culpa, ó sacerdotes. Por teres rejeitado a instrução, te excluirei do meu sacerdócio. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender. Mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite, eu te farei perecer. Está na hora dos padres se converterem, reassumirem, celebrar a verdadeira missa católica, ensinarem a verdadeira doutrina católica, mesmo que paguem um alto preço e tenham que fazer essas celebrações nas casas. Antes, obedecer a Deus do que aos homens. A autoridade religiosa não pode conduzir ao erro. Se ela conduz ao erro, ela não é autoridade religiosa. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.